Então, a Rosicleide está com a dúvida aqui, ó. Eu não entendo o que são os 144 mil. Tá, vamos lá, Rosicleide. É uma boa observação que você fez aqui. O livro de Apocalipse, ele tem uma estrutura, tá? Deixa eu tentar explicar para você entender bem. Quando você for ler o Apocalipse, você vai olhar com outros olhos. O Apocalipse tem uma estrutura. É a estrutura mais simples que a gente pode começar a entender é que, olha só, Apocalipse ele é estruturado com um número 7, por exemplo. No início, no capítulo 6, é mencionado lá, 7 selos. 7 selos são abertos, tá? Depois é mencionado 7 trombetas, correto? E depois é mencionado 7 tigelas, ou taças, vai depender da tradução, né? Tigelas ou taças. Então ele está estruturado dessa maneira, para a gente entender o propósito de Deus de maneira simples, o Rosicleide, no livro do Apocalipse. Essa questão que você trouxe aí agora, a questão dos 144 mil, ele vai aparecer de modo bem mais claro no capítulo 14 de Apocalipse. Aí, olha só, essa visão que aparece no capítulo 14 está dentro do último toque de trombeta, o 7º. Entendeu? O que acontece no último toque de trombeta? Acho que você já estudou sobre o reino de Deus. Já chegou nessa lição já, o que é o reino de Deus? Ó, no livro de Apocalipse, capítulo 10, o versículo 7 diz assim: já tinha passado aqui, aí já tinha sido aberto aqui os 7 selos, e agora tinha tocado 6 trombetas, e agora estava para tocar a última trombeta. Claro, ainda tem as tigelas da ira de Deus, né? Mencionado ali a partir do capítulo 15 de Apocalipse. Então aqui faz o seguinte, ó, capítulo 10 de Apocalipse, versículo 7. Mas nos dias em que o 7º anjo estiver para tocar a sua trombeta, realmente se cumprirá o segredo sagrado que Deus declarou como boas novas aos seus próprios escravos, os profetas. Você já estudou, Rosicleide, sobre o que é o reino de Deus? Você já passou por essa lição já? Responde aí. Rosicleide, você está aí na live ainda? Você já estudou sobre o capítulo O que é o reino de Deus? Ainda não. Tá. Então você vai estudar esse capítulo, você vai entender bem. Então olha só, aqui disse que quando o 7º anjo estiver para tocar a sua trombeta, iria se cumprir o segredo sagrado, o segredo revelado aos profetas, que é o tema central da Bíblia. Qual é o tema central da Bíblia? Qual é o tema da Bíblia? É o reino de Deus, o Rosicleide. É o reino de Deus. Daqui a pouco eu mostro para você, com provas bíblicas, que o tema central da Bíblia é o reino de Deus. Tá? Mas olha só, quando o 7º anjo tocasse a sua trombeta, então o segredo sagrado
de Deus, ou seja, o tema central iria se cumprir. Aquilo que Deus havia declarado aos profetas iria se cumprir. E o que acontece com o sétimo toque de trombeta? No capítulo 11 de Apocalipse, o versículo 15, olha o que acontece. Olha, o sétimo anjo tocou a sua trombeta, e houve vozes altas no céu, dizendo: o reino do mundo se tornou o reino do nosso Senhor, que é Jeová Deus, e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Que interessante, né? O reino do mundo se tornou de Jeová e de seu filho. Por quê? Porque lembrando que quando Salomão sentava no trono de Jeová, ele estava reinando para Jeová. Entendeu, Rosicleide? Ele estava reinando para Jeová. Então, Salomão reinando era o mesmo que o próprio Jeová está reinando. Então, Jeová começou a reinar por meio de seu filho Jesus. Então, o sétimo toque de trombeta, ele é muito especial, muito significativo, porque, como nós vimos no capítulo 10, ele iria cumprir o segredo sagrado de Deus. Iria cumprir o ponto central da mensagem bíblica. E como nós vimos aqui, o tema central é o reino de Deus nas mãos de seu Cristo, na mão do seu Messias. Entendeu? Agora, eis aqui a questão. Dentro dessa visão, aqui não termina, tá? Aqui vai falar os pormenores relacionados ao estabelecimento do reino e a reação das nações. Aí eu vou continuar o texto. Quando Jeová anuncia que o reino do mundo agora é de seu filho Jesus, olha só o que acontece. Está relacionado, Rosa, está relacionado. É porque o reino de Deus, ele vai vindicar a soberania de Jeová. Ele está correlacionado, mas o reino de Deus é o tema central. E esse reino vai vindicar a soberania de Jeová, limpar o seu nome. É o instrumento que Jeová vai usar para limpar o seu nome. Mas está relacionado. É tanto que o texto diz assim, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, né? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, esse conjunto de coisas aí estão relacionados. O reino de Deus, a vindicação da soberania de Jeová, ou o limpar do seu nome, né? Então está correlacionado. Por quê? Porque ao mostrar que Jeová ele tem direito de governar a humanidade, o seu nome vai ser vindicado, a sua soberania vai ser vindicada. Você entendeu? Como é que ele faz isso? Através do seu Filho, de Jesus Cristo. Então, olha só, olha a reação das nações quando Jesus se torna rei do reino de Deus. No versículo 18 diz assim, ó, mas as nações ficaram iradas e veio a tua própria ira. Olha só. Ao se tornar rei, as nações não reagiriam bem. O versículo 18 diz que as nações ficariam iradas. E como é que é expressa essa ira? No capítulo 15, no capítulo 13 de Apocalipse. O capítulo 13 de Apocalipse fala de uma fera.
de 7 cabeças e 10 chifres. Quem é essa fera? É o sistema político. São as nações. Entenderam? Então as nações ficam furiosas. Como é que ela faz isso? Por meio dessa fera. E o que é que essa fera faz no capítulo 13? Ela chega a matar os santos de Deus. É uma linguagem figurada aqui para indicar que ela tentaria acabar com a obra dos servos de Deus na terra. Então é dessa maneira que as nações ficam iradas. Ela não vai atacar diretamente a Jeová, nem o seu reino, porque está lá no céu. Mas ela vai atacar os representantes desse reino. A fera vai atacar os representantes desse reino, que são o restante dos cristãos ungidos, ou seja, a semente da mulher. É tanto que Apocalipse, se você voltar um pouquinho aí, Apocalipse capítulo 13, o versículo 17, menciona que a mulher, ela tem sementes, ou filhos, vamos dizer assim. Então o dragão ficou furioso com a mulher e foi travar guerra com o restante da descendência dela. Entendeu aí? Quem é que está por trás dessa perseguição? Nos bastidores espirituais é Satanás, o diabo. E como é que ele expressa isso de maneira visível? Usando o sistema político. Entendeu? Que no campo físico estamos nós, como servos de Jeová, e os cristãos ungidos. Estamos nós no campo físico, no campo material, divulgando as coisas de Jeová. Aquilo que acontece lá nos bastidores espirituais, no caso no céu, lá quando Jesus se torna rei, nós que estamos aqui no mundo físico anunciamos isso, especialmente os cristãos ungidos. Aí a reação de Satanás lá nos bastidores é ficar furioso. Ele fica furioso. E essa fúria, essa ira, nós conseguimos ver no mundo físico através da perseguição que nós, como servos de Jeová, sofremos, especialmente os ungidos. Entenderam aí? Por isso que o texto de Apocalipse, olha só como é lindo isso aqui, ó. Olha como é lindo, lindo, lindo isso aqui. Apocalipse capítulo 10, o versículo 7, fala que quando o sétimo anjo tocasse a sua trombeta, iria cumprir-se o segredo sagrado de Deus. No capítulo 11, o versículo 15, o segredo sagrado, quando o anjo toca a sua trombeta, é Jesus se tornar rei do reino de Deus. O resultado é que as nações ficam iradas. Quem são essas nações? Ela é ilustrada como sendo a fera no capítulo 13 de Apocalipse. A fera ou a besta, como tem algumas traduções. E vai travar guerra contra os santos. E quem é que está por trás de tudo isso? O principal arqui-inimigo de Deus é Satanás, o diabo. Então, no capítulo 12, versículo 17, diz que o dragão, que é o diabo, ficou furioso com a mulher e foi perseguir o restante da descendência dessa mulher. É tanto que Apocalipse capítulo 13, olha, ele faz isso através dos governos da terra. Diz aqui o versículo o 7, olha, 13 e 7, Apocalipse capítulo 13, versículo 7. Foi-lhe permitido travar guerra. Vamos frisar isso aqui. Quem trava guerra? Com os santos. Quem é os santos, gente? Quem é os santos aqui? Vamos lá. Aqui diz em Apocalipse 13, versículo 7, que a fera trava guerra com os santos. Quem é os santos? Se você voltar no capítulo 12, o versículo 13 diz: e o dragão ficou furioso com a mulher e foi travar guerra com o restante
da descendência dela, da descendência da mulher. Entenderam? Conseguiu entender? Nos bastidores espirituais está o diabo. Aqui falando de dragão, né? Uma referência ao diabo. No mundo físico, isso é expresso por meio dos governantes da terra, que vai travar guerra contra os santos, que são aqui os cristãos gerados por Espírito Santo, especialmente os cristãos ungidos, tá? Então, note como o texto está entrelaçado. Entendeu, Rosicleide? Aí, olha que interessante. Esse restante aqui, ele é o restante de cristãos ungidos que estão aqui na terra. Na abertura de um dos selos, especialmente o sexto selo, Apocalipse capítulo 6, só para a gente entender, Apocalipse capítulo 6, versículo 11, que fala de algo interessante. O apóstolo Paulo, eu vou pegar a Bíblia linguagem de hoje para vocês entenderem esse ponto como é interessante. Na Bíblia linguagem de hoje, né? Tradução na linguagem de hoje, no livro de Tessalonicenses, a primeira e a segunda Tessalonicenses, e vou ler um texto bem interessante para vocês. Ó. Antes de ler esse texto aqui de Apocalipse, tá? Vamos lá. 1 Tessalonicenses, me perdoe, tá? Eu tô com pigarro na garganta, não sei o que aconteceu aqui. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, o versículo é o 15. Olha que interessante. Oi, Franca Alves. Que bom que você gosta, tá? Louvado seja Jeová, nosso Deus. Ó, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, o versículo 15 diz assim, ó, de acordo com o ensinamento do Senhor, afirmamos a vocês o seguinte, nós, os que estivermos vivos no dia da vinda do Senhor, só que a palavra aqui não é vinda, tá? É presença do Senhor. Não iremos, olha só o que o apóstolo Paulo falou, tá? Não iremos antes daqueles que morreram. Tá vendo aqui? O apóstolo Paulo diz assim, ó. Nós, os que estivermos vivos durante a presença de Jesus, nós não iremos primeiro que aqueles que já morreram. Por quê? Porque aqueles que já morreram iriam ser ressuscitados quando começasse a presença de Jesus. Entendeu? Então Paulo diz assim, olha, os que já morreram serão ressuscitados. A Bíblia fala da primeira ressurreição. Então eles são levados para o céu. Parte deles já foram levados para o céu. É tanto que aí você vai compreender o que aparece aqui em Apocalipse capítulo 6, versículo 11. E a cada um deles, olha só, desses que morreram e foram ressuscitados, foi dada uma comprida veste branca. Então, a pessoa é ressuscitada, é levada para o céu e é dada a ele uma comprida veste branca. Aí, olha o que é dito para essa pessoa, tá? E foi-lhe dito que descansasse mais um pouco, até que se completasse o número dos seus co-escravos e irmãos que estavam para ser mortos, assim como eles tinham sido. Então aqui falou de se completar um número, entendeu? Então, isso está em andamento, gente, está em andamento. É tanto que no capítulo 12, o versículo 17, fala que o diabo está travando guerra contra o restante. Veja como faz sentido. O restante
Por que o restante? Porque esse restante precisa ser levado para o céu, para completar um número. E que número é esse? Hein, Rosicleide? Tá aí na live ainda? E que número é esse? O número que aparece aqui no Apocalipse capítulo 14. Diz assim, ó. E eu vi o Cordeiro em pé no Monte Sião, e com ele 144.000, que tem o nome dele, isto é, o nome de Jesus, e o nome do pai dele escrito na testa. Aí o relato diz que esses foram comprados dentre a humanidade, como primícias, como os primeiros a serem comprados. Dentre a humanidade, dentre os homens. Aí diz ainda mais assim, esses foram comprados dentre a humanidade. O versículo anterior fala que foram comprados da terra. Então, esses 144.000 são tirados da terra para compor o governo celestial. É Jesus mais 144.000 humanos que vão governar lá do céu a terra inteira. É por isso que Jeová escolheu 144.000. Interessante, né? Isso, né? Cadê? Acho que ela saiu, a internet, será que ela caiu? Mas olha que curioso, gente. Olha que curioso, tá? Não tem um capítulo 11 de Apocalipse, versículo 15? O reino de Deus se torna do nosso Senhor Jesus, né? Jesus se torna rei do reino de Deus. As nações ficam furiosas. No versículo 12 menciona que o diabo, ele tenta destruir o restante da descendência da mulher. Não é isso? Como é que ele faz isso? Usando os governos humanos, como aparece no capítulo 13. Só que o capítulo 14 menciona que as tentativas do diabo de acabar com esse arranjo de Jeová não funciona. Por quê? Porque a visão do capítulo 14, ele vê Jesus no Monte Sião, junto com 144.000. Entenderam? Então, é essa a dinâmica do livro do Apocalipse. Quando começa o capítulo 15, pode perceber que o que acontece, olha, no capítulo 15, eu vi outro sinal, grande e maravilhoso, 7 anjos com 7 pragas. Boa noite. Ó, essas são as últimas, porque por meio delas se conclui a ira de Deus. Aí já são as taças, entenderam? São a ira, a ira de Deus. Então, o livro do Apocalipse, ele está quase que estruturado, a estrutura dele ali, ele está ali dentro dessa, os 7 selos, os 7 toques de trombetas e as 7 tigelas ou 7 taças da ira de Deus. Entenderam? Então essa é a estrutura bela do Apocalipse. Com ele nós conseguimos entender. No capítulo 11, você tem a coroação de Jesus como rei do reino de Deus. Tem a menção, né, de Jesus sendo coroado como rei do reino de Deus. No capítulo 12 inteiro, são pormenores do que acontece nos bastidores espirituais. Né? A mulher lá, lógico, é a organização celestial de Jeová, composta de criaturas espirituais.
lá menciona que ele persegue os restantes da semente dessa mulher, no caso, os cristãos ungidos, tentando destruir e acabar com eles. E no capítulo 13 menciona como é que ele faz isso no mundo físico. Ele usa os governos humanos, especialmente as potências mundiais, os impérios mundiais, para atacar o povo de Deus, travar guerra contra os santos. Só que essa tentativa, no capítulo 14, versículo 1, mostra que é totalmente fracassada. Porque o Apocalipse, João vê então a conclusão. Os 144 mil são os salvos no reino celestial junto com Jesus. Então o diabo não é capaz de destruir o governo de Deus. Pelo contrário, ele é que vai ser destruído por meio desse instrumento que Jeová criou, que é o reino de Deus. Agora você sabe por que Jeová escolheu 144 mil humanos para governar com Cristo nos céus? Por que Jeová não escolheu anjos para governar com Cristo nos céus? Boa pergunta, o JS Art, JS Art, vou chamar de você de Arte, tá? O Arte, você fez uma citação interessante. Jesus viu Satanás descer do céu como um relâmpago, na verdade cair, né? Satanás cai do céu como um relâmpago. É assim, existe uma... não vou citar, mas só se for necessário. Alguns acham que quando Jesus mencionou isso, vi Satanás cair como um relâmpago, eles acreditam que a queda de Satanás já tinha acontecido. Mas isso não faz o menor sentido. Por quê? Ah, tá, vou falar, Marcos, vou falar sobre isso. Por quê? Porque a expressão de Jesus, ela é profética. Satanás está falando de uma questão profética. Responde porque ficaram curiosos, não foi? Em saber porque Jeová escolheu 144 mil humanos e não anjos? Ah, ficou curioso, olha só. Tá, vou responder para vocês, tá? Porque Jeová escolheu 144 mil humanos. E vocês vão entender o porquê. É muito simples, é muito simples. Eu vou ler com o texto, tá? Então, aquilo é profético, Artes, aquilo que Jesus citou. Por quê? Olha só. Só respondendo aqui o Artes, tá, gente? No livro de João, ainda, capítulo 3, versículo 13, Jesus disse assim, o Artes: nenhum homem subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Jesus já tinha subido ao céu? Ou ele estava profetizando? Em Atos. Jesus disse: nenhum homem subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu. Jesus já tinha subido ao céu? Não. Ele ainda estava na terra. Ele ainda iria, ele estava profetizando que nenhum homem subiu ao céu, senão ele. Que ele iria morrer e voltaria, retornaria para o céu. Ele estava profetizando, mas o verbo é colocado como se isso já tivesse acontecido. Isso também acontece com a ocasião da queda do diabo. Por que é profético? Porque os discípulos voltam da pregação do reino, dizendo: Jesus, até os demônios estão sujeitos ao teu nome. Aí ele vai profetizar: vi Satanás caindo do céu como relâmpago. Isso é um acontecimento ainda futuro. Naquela época era futuro, né? Porque o diabo já foi expulso do céu no ano de 1914, tá? Entendeu o ponto? A Primeira Guerra Mundial já prova isso, que o diabo desceu irado, e os acontecimentos mundiais que sucederam a 1914. Agora vamos a uma pergunta que vale R$1 milhão. Tô brincando, viu? Tô brincando. De graça recebeste, de graça dai.
Eu não sabia que vocês iam ficar curiosos com essa pergunta. Eu pensei que vocês já sabiam já. Ai, ai. Ó, a resposta. Gostou, não foi o diário? Não foi, Marcos? A resposta a essa pergunta ela é bem simples, ó. Eita, Senhor Jeová. Deixa eu usar o texto específico aqui para vocês entenderem, tá? É que ela acaba mudando de posição o texto quando eu leio na versão Almeida, quando eu vejo aí. Posso pedir ajuda para os universitários? Vamos pedir ajuda para a Bíblia, o Márcio. Vamos lá, pedir ajuda para a Bíblia. Deixa eu só tentar aqui trazer o texto que eu tenho em mente aqui, tá? Rapidinho. Encontrei, lembrei. Hebreus capítulo 4, o versículo 14, vocês vão entender. Vocês lembram que os 144 mil irão fazer no céu? Eles serão reis e o que mais? Sacerdotes, não é? Reis e sacerdote. Que legal, que bom. Isso, serão reis e sacerdotes. Agora, observe aqui em Hebreus capítulo 4, nota aí, tá? Versículo 14 e o 15. Olha que interessante isso aqui, gente. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote, aqui é o sumo sacerdote, que entrou nos céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemos-nos à nossa declaração pública sobre ele. Agora, olha o que o apóstolo Paulo falou sobre o sumo sacerdote. Pois não temos o sumo sacerdote incapaz, olha aqui, incapaz de compreender as nossas fraquezas. Não. Mas temos um que foi provado em todos os sentidos, como nós, porém sem pecados. Gente, por que Jeová escolheu Jesus para ser o nosso rei? Mataram a charada? Por que Jeová escolheu Jesus para ser o nosso rei? O nosso sumo sacerdote e rei, né? Ele vai exercer esses dois papéis. Por que Jeová escolheu Jesus como nosso rei? Matou a charada? Porque ele é um anjo? Não. Não, arte, não só isso. Agora, olha aí, ele sabe o que é ser um ser humano. Jesus veio à Terra, ele não só se materializou, ele se tornou um ser humano, o apóstolo Paulo está falando. E ele compreende melhor do que qualquer ser. Claro, não como Jeová, né? Mas Jesus, ele veio à Terra, se tornou um ser humano, sentiu na pele o que é viver como ser humano. Entendeu? Então Jeová foi muito amoroso, antes de entronizar Jesus como rei, ter enviado ele à Terra. Ele viu de perto as nossas dores. Ele viu, ele tocou, ele sentiu o que nós sentimos. Ele teve as emoções que nós temos. Ele chorou diante de uma situação que o deixou tenso. Quando ele viu as pessoas chorando a morte de Lázaro. Então Jeová escolheu Jesus como rei do reino de Deus, porque ele sabe o que é ser um ser humano. Ele já foi um.
Ele veio à Terra, nasceu como um bebê, foi criado por pais humanos imperfeitos, sofreu como ser humano, sentiu a dor como ser humano, teve a experiência de ser um ser humano. Jesus conhece ou não conhece, gente, as nossas fraquezas, as nossas imperfeições? Exato. Mas o ponto é, e agora, por que Jeová escolheu 144 mil para reinar com Jesus, 144 mil humanos para reinar com Jesus, e não 144 mil anjos? Né? Por que Jeová escolheu 144 mil humanos para reinar com Jesus e não 144 mil humanos? Olha, o Marcos já disse, ah, tá, né? Entendeu, Marcos? Entendeu, gente? Porque eles tiveram a experiência de ser humano igualmente a Jesus. É a mesma resposta. E mais do que isso, né? Diferente de Jesus, Jesus não teve doenças, por exemplo. Os 144 mil passou por todos os problemas que nós passamos. Essa experiência de ser um ser humano, eles vão carregar consigo quando eles forem ressuscitados. Entendeu? Eles vão saber, eu já fui um ser humano. E o mais incrível, Jeová não escolheu só homens para reinarem com Cristo nos céus. Mulheres também passaram por essa experiência aqui na Terra. Então imagina só, durante o milênio nós seremos ainda imperfeitos, lembre disso. Durante o milênio ainda seremos imperfeitos. Nós iremos ter coisas que talvez a gente se surpreenda lá no novo mundo, durante o milênio, né? Mas os 144 mil com Jesus Cristo, ele vai saber lidar com a gente, com as nossas imperfeições, oi Nanda, com a nossa, os nossos erros, com as nossas falhas, com nossos sentimentos. Jesus e os 144 mil saberão isso. Por quê? Eles já passaram por essa experiência, eles já foram humanos. Entenderam um ponto? Aí Jeová disse, olha, os anjos não. Estão sim, os 144 mil, começam com eles, tá? Os 144 mil. Deixa eu tentar responder outras perguntas aqui, tá? Essa só foi pra gente... Deus ainda está selando pessoas para ir para o céu? Acho que tem que ter muito tempo de verdade, né? Como alguém sabe que foi escolhido, irmão? Boa pergunta. Deixa eu tentar responder logo essa, de trás para frente. Ô Márcio, sim, os discípulos, respondendo a sua, tá? Os discípulos de Jesus, os apóstolos, estão incluídos. Os 12 apóstolos, eles fazem a base da Nova Jerusalém. Quem é a Nova Jerusalém? A Nova Jerusalém é a esposa do Cordeiro. Quem é a esposa do Cordeiro? A igreja ungida de Cristo. Lá em Apocalipse capítulo 21, diz que a base dessa Nova Jerusalém tem o nome dos 12 apóstolos. Então a base, a estrutura que forma eles, que forma essa nova cidade, são a partir dos apóstolos de Jesus. Entendeu? Por isso que aí nós conseguimos entender porque Jesus disse sobre João. Entre os nascidos de mulher, ninguém é maior que João Batista. Mas quem é maior que ele? Jesus disse, tem alguém maior que João Batista. Os que se apoderam do reino. Evidentemente, Jesus está falando daqueles que são cristãos ungidos, que terão a recompensa maior no reino celestial, porque eles vão reinar com Cristo nos céus. E a segunda morte não tem autoridade sobre estes. Então, antes de João Batista, todos eles têm a esperança de viver para sempre num paraíso na terra. Entendeu? Um paraíso na terra.
Agora, a partir dos apóstolos de Jesus, e olha só, ali no Pentecoste, tá? Quando eles são batizados com o Espírito Santo, é que eles entendem que eles foram escolhidos para reinar com Jesus. Porque antes disso eles esperavam e tinham esperança terrestre. Mas naquela ocasião, aí entra nessa sua pergunta, tá, pequenininho? Naquela ocasião eles achavam ainda que iriam viver na terra. Mas ele, no Pentecoste do ano 33, Jeová mudou a esperança deles. Jeová os ungiu como filhos espirituais, ou seja, filhos adotivos, né? Jeová selou-os com o Espírito Santo, fez uma chamada para eles. Lá no livro de Romanos, no capítulo 8, menciona que o Espírito da pessoa, que é a atitude da pessoa, junto com o Espírito de Deus, dá testemunho de que a pessoa foi adotada como filho de Deus. Aí, entrando nessa pergunta, na sua segunda pergunta, pequenininho, como a pessoa sabe que ela é ungida? É uma experiência pessoal. É uma experiência pessoal. Por que é uma experiência pessoal? Só a pessoa, só quem é cristão ungido pode dizer para você. E mesmo um cristão ungido não vai conseguir te explicar. Por que ele não vai conseguir te explicar? Porque é uma experiência única. É uma experiência pessoal. Se eu fosse ungido, eu não conseguiria contar para vocês como é ser ungido. Porque essa é uma experiência pessoal, é uma experiência única. Entendeu? É como dizer assim para você, olha, você já se apaixonou alguma vez na vida? Como é? O que é se apaixonar? É uma experiência sua, cada um tem a sua, né? Não é assim? Mas é só como ilustração, tá, gente? Se eu for um cristão ungido, eu não conseguiria explicar para você que não é um cristão ungido como é essa experiência. Porque é uma experiência única. O Espírito de Deus dá testemunho com o nosso espírito de que nós fomos adotados como filhos espirituais de Deus. E como é que nós podemos ter certeza ainda mais disso? Eu não quero não. É claro que é Jeová que muda a condição do coração da pessoa para ser ungida, né? Se eu gosto da terra, eu quero viver na terra. Quero chupar manga, quero comer jaca, quero tomar banho de rio, de cachoeira. Entendeu? Quero cuidar dos animais. Eu quero isso, eu quero jogar bola. Gosto da terra. Quero que Jeová muda minha experiência, não. Minha esperança não, quero ficar aqui na terra. Construir casas, plantar, colher. Eu quero essa vida. É, a sensação de estar livre, em paz, sabe? No mundo livre do sofrimento, sem guerra, sem dor, sem doença. O mundo sem iniquidade, sabe? Sabe a sensação de dormir num mundo assim? A gente não sabe. Tá aí uma experiência que nós não temos ainda. Só quem vai sentir é quem estiver lá. Da mesma forma, é um cristão ungido. Entendeu? Aí o livro de Apocalipse, capítulo 14, versículo 1, que nós lemos agora há pouco, lá diz que eles cantam o quê? Um cântico. E esse cântico, quem é que sabe? Só eles. Mesmo que eles tentassem nos ensinar, a gente não aprenderia, gente, porque é uma experiência pessoal. Ali está falando de uma linguagem figurada para dizer, olha, só eles conseguem cantar o cântico porque é uma experiência única, é uma experiência pessoal. Não tem como contar para você o que é essa experiência. Só se você passar por ela. Entendeu?
É isso que acontece. Então, o cristão ungido sabe que é ungido? Sabe. Ele sabe. Ele tem essa experiência. Agora, tem pessoas que dizem assim, eu sou ungida. Aí, entre ela e Jeová, não é com a gente. A gente não pode dizer, ah, não, você não é ungida. Por quê? A gente não sabe. Ele professa ser ungido. Mas a gente não pode dizer assim, um professar de ser ungido assim na desconfiança. Olha, ele professa ser ungido, tá? Mas não, isso não é com a gente. Esse julgamento não é com a gente. É com Jeová. Ah, mas o número dos cristãos ungidos pode estar aumentando. Nós não sabemos quantos ainda falta para completar os 144 mil. Mas deixa nas mãos de Jeová, ele sabe. Ó, se ainda falta pouco, se ainda falta muito, isso não interfere muito na nossa salvação. Deve ser incrível poder sentir que vai ver Jeová. Eu também acho, viu, o Edu? Também acho. Essa sensação de ver Jeová, talvez é uma coisa que eu gostaria de ver Jeová. Curiosidade, curiosidade. É claro, é como o apóstolo Paulo, o Edu. Quando o apóstolo Paulo teve a visão celestial, ele disse que não conseguia descrever. Eu não sei como descrever, não é? Quando os profetas, como o profeta Ezequiel, como o apóstolo João, tiveram visões, eles só conseguiam descrever aquilo que a nossa mente humana consegue entender. Aí ele diz assim, olha, e eu vi um carro de fogo brilhando como o sol, e era como a brasa de uma fornalha. Sempre é como, comparado, semelhante. Era isso que eles podiam falar. Aí Paulo foi lá, fez, olhou, viu todas as coisas, voltou. É claro que estava em transe, né? Tava em visão. Olhou, viu coisas que é inefável, ou seja, ele não conseguia expressar em palavras. Não, como é que eu vou falar para vocês? É inefável, não tem como pronunciar isso para vocês. Por que Paulo vai falar isso? Porque os profetas já tinham descrito isso. O profeta Ezequiel já tinha visto em visão tudo isso. Entendeu? Entendeu a ideia aí? É essa a questão que nós estamos analisando. O apóstolo Paulo fala isso. Então, mesmo que a gente fosse e visse Jeová, seria uma experiência única. Ao vir à Terra e descrever como é que é Jeová, só seria possível descrever, só seria possível descrever se você tivesse também a experiência. É por isso que os apóstolos, os profetas, ao descrever, descreveu dessa maneira, tá? Eu vi que era como fogo, eu vi que era como isso, eu vi que era como aquilo. Porque isso a mente humana consegue descrever. Então, talvez todos os seres humanos desejaria ver Jeová, tá? Sobe o voz do vento, vozes do vento. Sim, sim, o Márcio.
o apóstolo Pedro disse que Davi não subiu os céus. Cadê? Ele não vai subir? Pediu aqui, solicitou, mas não vai subir. Eu mandei a solicitação para você. É Atos dos Apóstolos, né? Isso, o Rosicleide, exatamente. É Jesus que é o governante da terra, junto com os 144 mil. Tá? Eu expliquei aqui de forma bem... Ok. De forma bem resumida para você. Essa questão que eu estava explicando usando os textos da Bíblia, tá? Para não repetir tudo de novo aqui. Acho que você foi jantar, você mencionou. Os que vão para o céu, sobre Enoque, subiu ou não ao céu? Não tem nada na Bíblia que fala que Enoque foi para o céu. Nem Enoque, nem Elias, tá? Elias vai aparecer 7 anos depois, mandando a carta para o rei de Israel. Então, não. E o escritor aos Hebreus confirmou que esses homens morreram. É porque o termo usado nas escrituras, Deus tomou, alguns interpretam como que se Deus tivesse o arrebatado para o céu. Não. Entendeu? Então, o Maná, os 144 mil que vão reinar com Jesus nos céus são pessoas que foram compradas da terra porque já tiveram a experiência de ser humano e eles vão levar consigo essa experiência. Como eles se... Oi, Paulo, boa noite. Como eles tiveram essa experiência, eles serão reis e sacerdotes com Cristo. E como Jesus também já foi um ser humano, ele compreenderá perfeitamente os seres humanos durante o período de 1000 anos, em que nós seremos ainda imperfeitos, tá? Até atingirmos a perfeição. É tanto que no livro de Isaías, o capítulo 11, faz menção que Jesus não vai julgar pelo que houve, nem por boatos. Jesus vai julgar porque ele sabe o que é ser um ser humano. Ele vai julgar pelo que realmente aconteceu, pelos fatos. Entendeu? É isso que vai acontecer. E não com base em boatos. Então Jesus, ele escolheu, Jeová escolheu os seres humanos para serem reis e sacerdotes nos céus, porque eles vão compreender bem a gente. Tá? O Rosicleide. Mas nesse estudo que você terá, Edu, mas nós teremos também, como é que diz? Muitas vantagens. É assim, Edu, deixa eu falar um negócio para você interessante. Nós humanos temos de ter o espírito de contentamento. Por quê? Pensa só. Pensa em Satanás, o diabo e seus anjos. Pensa em Satanás, o diabo e seus anjos. Faltava alguma coisa para eles no céu? O que é que você acha? Não, eu sei. Mas para você entender o que é o espírito de descontentamento. Faltava alguma coisa para Satanás e seus demônios lá no céu? O que é que vocês acham? Faltava alguma coisa para eles? Não, lógico que não. Mas me explica por que eles fizeram isso aqui, ó. É o período que levou para Adão cair e é o período que vai ser usado para erguer a humanidade, os 1000 anos. Então, olha só. Se não faltava nada de bom para eles no céu, tinha tudo para eles, por que eles fizeram isso aqui, ó? Judas, capítulo 1, né? Só tem um capítulo, né? O versículo 6. E os anjos que não mantiveram a sua posição original, mas abandonaram a sua própria moradia correta.
Me diz só, por que os anjos abandonaram então os céus? Hum? Por que que os anjos abandonaram os céus então? Que diz o texto? E os anjos que não mantiveram a sua posição original, mas abandonaram a sua própria moradia correta. Eles abandonaram o céu. E aí? Por quê? O espírito de descontentamento. Eles estavam lá. Eles viram Jeová. Não viam Jeová? Estava na corte celestial. Mas o que aconteceu? Como é que esses anjos abandonaram? Como foi que eles abandonaram o céu? O que é que eles vieram fazer na terra? Gênesis capítulo 6. Isso é uma coisa que os anjos não têm, que nós temos. E os ungidos não vão ter. Namorar. Os anjos queriam isso. Pois é. Tá vendo aí? Ficaram descontentes. Gênesis capítulo 6 menciona que os filhos do verdadeiro Deus, né, a expressão hebraica, que é uma referência aos anjos, né? Os Benei Elohim em hebraico, uma expressão idiomática para se referir aos anjos, abandonaram a sua posição correta e vieram casar com mulheres. Então, o Edu, não, o Márcio, mas pelo menos nós temos o desejo, né? Nós fomos criados com com esse desejo, por isso, né? Os anjos, eles engordaram o coração por uma coisa que eles não foram criados. Jesus falou que os anjos não foram feitos para casar. Mas eles olharam assim para a terra e abandonaram o céu. Vieram para a terra. É um livro de Enoque. Eu tenho ele aqui, já li. Eu falei dele agora de tarde. Com quem, gente? Na live do Vini. Eu li com um rapaz que era judeu. Nós lemos o livro de Enoque falando sobre esse assunto. É apócrifo, tá? Como aquilo aconteceu? Você encontra, por exemplo, até na cultura. Você vai contar na cultura suméria, por exemplo, referência a poderosos que saíram dos céus. Na cultura grega, você vai ver que deuses vieram à terra e tiveram relações com mulheres. De onde se espelha tudo isso? Da rebelião que aconteceu lá nos dias de Noé.